Não começou com tiros, mas com silêncio. Em novembro de 1943, bombardeiros americanos aniquilaram os aeródromos de Bucha em 7 dias. Nenhum avião escapou, nenhum navio de suprimentos passou e 40 mil tropas japonesas em Bougainville ficaram subitamente isolados sem perceber. Aquela semana não os matou imediatamente, apenas selou o destino deles. Quase 2 anos depois, apenas 17 mil saíram da selva. Os fuzileiros disseram que pareciam fantasmas voltando. Assine No Man's Land para mais histórias de guerra que a história tentou apagar. Bougainville nunca foi feita para abrigar um exército. Era uma extensa área de selva e montanhas, encharcada de calor e chuva, quase impossível de cultivar e ainda mais difícil de atravessar. Mas o que tornava esta ilha remota perigosa não era o que ela continha, mas o que estava logo acima dela. Ao norte ficava a pequena Bucha, lar dos campos aéreos do Japão. Os campos aéreos eram os olhos de Rabaul, principal base japonesa no Pacífico Sudoeste. Todo comboio que ia para Bougainville, todo bombardeiro que voava para o sul, dependia de Bucha para estar seguro. Se Bucha ficasse cega, tudo abaixo dela sufocaria lentamente. Em 1943, o Japão acreditava Bougainville segura o bastante. O general Harukichi Hyakutake comandava quase 40 mil soldados por toda a ilha. Eles construíram bunkers, túneis, posições de artilharia e postos na selva, crendo que deteriam qualquer invasão americana. Muitos eram experientes de campanhas na China e Sudeste Asiático. Prepararam-se para ataques terrestres, combate próximo e longa guerra na selva. Eles esperavam que os fuzileiros desembarcassem, atacassem e avançassem pela ilha em meses de combate. Porém, os americanos não visavam dominar a ilha toda. Não planejavam varrer norte e sul com tanques ou infantaria em massa. Eles optaram pelo Cabo Torokina, uma pequena área costeira distante das posições japonesas mais fortes, não por estratégia militar, mas por ser plano para a construção de campos aéreos. Os EUA entenderam uma verdade brutal. Não precisavam combater 40 mil homens se cortassem o que os mantinha vivos. Bougainville não seria vencida na selva, seria derrotada pelo céu. A Island Hopping não visava conquistar cada ilha. Foi projetada para matá-las sem tocá-las. Em meados de 1943, os almirantes Nimitz e MacArthur concordaram numa estratégia simples no mapa, mas brutalmente eficaz na prática. Eles contornariam as fortalezas, capturariam apenas as posições que importavam e deixariam tudo para trás dessas posições definhar. Não se tratava de conquistar terra, tratava-se de cortar as linhas de vida. No papel, Bougainville parecia exigir uma batalha imensa para vencer. Dezenas de milhares de tropas japonesas, posições fortificadas, comandantes hábeis, terreno inóspito. A doutrina tradicional indicava meses de combate na selva e muitas baixas para a captura. Mas os americanos olharam além da ilha. Eles olharam para Bucha. Eles sabiam que, com o controle do céu sobre Bougainville, a ilha de Fortaleza viraria prisão. Por isso, o Cabo Torokina foi o escolhido. Não ficava perto das forças japonesas. Não ficava perto de centros de suprimentos essenciais. Quase não tinha valor em combate terrestre, mas tinha algo muito mais importante. Era plano. Um espaço vasto o bastante para construir diversas pistas de pouso, pistas que ameaçariam Bucha diretamente e até Rabaul. O Japão esperava uma invasão de toda a ilha. O que encontraram foi uma área de construção de aeródromos guarnecida com armas. O general Hyakutake achava que os americanos chegaram para lutar em toda a ilha. Ele ordenou que as tropas preparassem contraofensivas na selva. Contudo, enquanto suas unidades atacavam, engenheiros dos Ikaretsuwa faziam as pistas com esteiras de aço. Hyakutake estava se preparando para a batalha que ele queria. Os americanos se preparavam para a batalha que findaria sua capacidade de luta.
Foi aqui que a contagem regressiva começou. 7 dias que não atacariam seus soldados, mas eliminariam todas as formas de mantê-los vivos. Madrugada de 1º de novembro de 1943. O mar do Cabo Toroquina estava calmo, até o horizonte ascender. Cruzadores e destroyers americanos abriram fogo, atingindo a costa. Barcos de desembarque avançaram em meio à fumaça e aos respingos, levando os 14.000 fuzileiros da 3ª Divisão. Porém, este desembarque no Pacífico tinha outro propósito. Eles não estavam lá para tomar a ilha inteira. Não estavam lá para perseguir o inimigo por selvas e montanhas. O objetivo era limitado: garantir uma pequena faixa de litoral larga o suficiente para construir campos aéreos. Só 2.000 defensores japoneses guardavam a área. A maioria estava despreparada, pega de surpresa pela velocidade e precisão do ataque. O bombardeio atordoou suas posições e, quando o fogo defensivo começou, os fuzileiros já avançavam terra adentro. Por 3 dias, intensos confrontos ocorreram na vegetação da selva. Os americanos avançaram metodicamente, criando um bolsão defensivo de cerca de 15 quilômetros quadrados. As baixas foram poucas, cerca de 78 fuzileiros mortos e 200 feridos. As perdas japonesas foram bem maiores, quase 500 mortos em contra-ataques que falharam. O general Hyakutake observava do interior da ilha. De sua perspectiva, parecia o início de uma invasão total. Ele presumiu que os fuzileiros avançariam para Buka, ao norte, e Buin, ao sul, e, por fim, tentariam esmagar cada posição japonesa. Ele começou a preparar 40.000 homens para operações ofensivas a fim de expulsar os americanos de volta para o mar. Mas, enquanto Hyakutake se mobilizava para a guerra na selva, a verdadeira luta já havia mudado para os céus. Atrás do perímetro, tratores trabalhavam sem parar, cavando e nivelando o solo para pistas. Engenheiros montaram esteiras de aço. Suprimentos chegavam sem parar. Patrulhas de fuzileiros não expandiam território, mas sim protegiam equipes de construção. O que parecia praia era, na verdade, um ponto de partida. Os defensores pensavam estar detendo uma invasão. Na verdade, viam os americanos construindo a arma que destruiria seu sustento. Fuzileiros desembarcaram em Bougainville, mas a verdadeira batalha seria nos céus de Buka. O tempo urgia. Entre 1º e 11 de novembro de 1943, os céus sobre Buka viraram um campo de extermínio. Os primeiros aviões a surgir foram caças bimotores P-38 Lightning. Eles não atacaram as tropas em terra, esperaram os aviões japoneses decolarem. Assim que os caças inimigos ganhavam poucos metros de altitude, os P-38s os cercavam. A maioria foi abatida antes mesmo de recolher o trem. Os que decolavam, frequentemente danificados, eram forçados a um pouso de emergência fora da pista. Então chegaram os bombardeiros médios e pesados americanos B-25 Mitchells e B-24 Liberators. Voavam baixo para atacar depósitos de combustível e oficinas, e alto para evitar a maioria do fogo antiaéreo. Eles crateraram pistas, destruíram equipamentos e incendiaram combustível de aviação. As chamas iluminavam o céu, guiando os próximos bombardeiros aos alvos. Em seguida, vieram os bombardeiros SBD Dauntless. Seus ataques eram precisos e brutais. Bombardearam aviões parados, rasgando-os de ponta a ponta. As ondas de choque destruíam estruturas próximas, arrombando bunkers que as tripulações acreditavam ser seguros. Os pilotos japoneses defenderam os aeródromos com tudo, mas cada surtida custava-lhes mais aeronaves do que podiam repor. Em apenas alguns dias, os mecânicos deixaram de tentar consertar aviões abertamente. As aeronaves restantes foram retiradas da pista e escondidas entre as árvores. Alguns estavam na folhagem para evitar detecção. Mas foi em vão. Reconhecimento americano detectou o movimento. Ataques repetidos destruíram essas posições. O golpe final foi quando as pistas ficaram tão crateradas que aviões funcionais não podiam decolar.
Oficiais japoneses comunicaram ao quartel-general: "Não podemos enfrentá-los. Estamos cegos." Ao fim daquela semana única, Buka, que outrora fora o escudo setentrional de Rabaul, não possuía aeronaves operacionais, nem combustível, pista ou qualquer esperança. Oficiais de apoio moveram suprimentos à noite, mas caças e bombardeiros americanos detectaram veículos escondidos nas árvores. Toda tentativa de recuperação acabava em destruição. Não era uma batalha de supremacia aérea. Foi a aniquilação dos únicos olhos e ouvidos do Japão nas Salomão do Norte. A floresta ainda abrigava 40.000 tropas, mas depois daqueles 7 dias, o oceano ao redor deles se tornou uma armadilha. Eles só perceberiam quando fosse tarde demais. Os céus haviam escurecido. A guerra pela sobrevivência havia começado. Após a destruição dos aeródromos em Buka, o oceano deixou de ser uma rota de suprimentos para se tornar um campo de caça aberto. Os comandantes japoneses acreditavam que ainda tinham recursos para meses. Esperavam navios de reabastecimento e tropas novas para expulsar os americanos de Bougainville. Porém, sem cobertura aérea, todo o transporte de Rabaul virava um alvo flutuante. Os aviões de reconhecimento americanos tinham visão clara, avistando navios antes de chegarem a Bougainville. Relatórios guiavam destroyers em rotas marítimas. Submersíveis prontos para atacar. Bombardeiros patrulhavam de cima. Se um transporte japonês escapava de um perigo, outro o atingia. Alguns navios nunca chegavam à metade. Outros ardiam na água, deixando rastros de óleo e destroços por milhas. Em semanas, mais de 10 navios japoneses foram perdidos. Centenas de toneladas de comida, remédios, combustível e munição foram para o fundo do mar. Milhares de tropas japonesas em Bougainville e Buka nem souberam que seu reforço havia sido enviado. Eles só souberam quando nunca chegou. Cada reabastecimento falho apertava a armadilha invisível ao redor deles. Mas comandantes japoneses ainda acreditavam no contra-ataque. O general Hyakutake moveu unidades para um avanço no Cabo Torokina, convicto da vulnerabilidade dos fuzileiros navais. Ele não entendeu que a falha real já tinha ocorrido. O contra-ataque não foi derrotado em terra, foi derrotado antes mesmo de suas tropas começarem a marchar. Não por armas, nem por infantaria, mas sim pela semana em que Buka perdeu seus campos aéreos. Aquela semana não matou seus soldados, mas garantiu que eles encontrariam a morte. No final de novembro de 1943, os americanos já tinham as pistas prontas. Os caças P-38 Lightnings e F-4U Corsairs já decolavam de Bougainville. Aviões que viajavam quilômetros agora partiam direto sobre o território inimigo. Os comboios japoneses não tinham chance. Até as operações noturnas falharam. Os lançamentos aéreos faziam paraquedas caírem na selva, apodrecendo suprimentos antes que as tropas famintas os achassem. Daquele ponto em diante, Bougainville não era mais um campo de batalha, mas um isolamento lento. A selva ainda estava lá, as tropas japonesas ainda mantinham suas posições, as armas ainda carregadas, as trincheiras ainda guarnecidas. Mas a linha de vida que os mantinha vivos já havia desaparecido. Eles eram soldados, agora sem perceber, eram prisioneiros da ilha. Uma prisão sem paredes, apenas o silêncio. Em dezembro de 1943, Bougainville aparentava calma. As tropas japonesas, ainda entrincheiradas em cumes e bunkers, empunhavam fuzis, acreditando que Tóquio enviaria reforços. Mas, sob a ilusão de controle, a guerra deles já findara. Nenhum navio chegava, nenhuma aeronave sobrevoava. Os rádios que transmitiam ordens de Rabaul silenciaram. Os soldados continuaram esperando a ordem para atacar, mas o que veio em vez disso foi algo muito mais perigoso. Nada. O general Hyakutake emitiu a diretriz final: mantenham-se e vivam da terra. No papel, soava possível. Bougainville não podia alimentar um exército.
85% da ilha era floresta tropical. O solo era pobre, a agricultura era impossível na maioria das áreas. As poucas tentativas de pesca traziam muito pouco para fazer diferença. Cada caloria queimada em patrulha ou construção era uma que jamais retornaria. Soldados cortaram rações para estender suprimentos. Porções inteiras viraram metade, depois um terço. Arroz misturado a folhas, raízes comestíveis, fervidas para imitar mingau. Era a sobrevivência mais desesperadora. A doença seguia a fome como sombra segue a luz. O beriberi surgiu, as pernas incharam, músculos enfraqueceram, nervos morreram. A malária atingiu os acampamentos, deixando os homens febris e imóveis. A disenteria contaminou as fontes de água, transformando as trincheiras em focos de doença. Até um pequeno corte apodrecia e virava ferida aberta, pois o sistema imune não combatia a infecção. Médicos redigiam relatórios jamais lidos. Um pelotão tinha 50 soldados ativos no início de 1944. 6 meses depois, apenas 23 viviam. E a pior parte, esses homens não estavam morrendo em combate. Desapareciam em silêncio, fracos demais para patrulhar e exaustos para sepultar os mortos. Às vezes, deitavam-se junto a camaradas caídos, pois afastar-se exigia mais energia do que lhes restava. O que ainda os prendia era o dever. O credo bushido proibia a rendição. Entre honra e extinção, homens que pulariam para a batalha sem medo agora debatiam dias se comiam casca de árvore ou arriscavam veneno de plantas selvagens. Alguns oficiais tentaram manter a disciplina com chamadas noturnas, mas com mais vozes sem resposta, as chamadas simplesmente cessaram. Em meados de 1944, Bougainville não era campo de batalha, mas sim o lento desaparecimento de um exército. Nenhum tiro, nenhuma explosão, apenas a respiração e então o silêncio. A fome cresceu, o desespero substituiu a estratégia. Antigos atacantes de metralhadoras perseguiam ratos na vegetação. Soldados cavavam raízes com as mãos nuas, descascavam árvores por fibra e mastigavam insetos por proteína. Alguns assavam lagartos em pequenas fogueiras de madeira úmida. Outros ferviam ervas para uma sopa improvisada. Havia relatos de homens comendo tiras de couro de suas mochilas após amolecê-las em água. Isso não acabava com a fome, apenas adiava o colapso. As fugas eram ainda mais trágicas. Alguns nadavam para ilhas próximas, usando toras ou tambores de combustível para flutuar. A maioria se afogou ou foi levada pelas correntes. Outros construíram pequenas balsas com bambu e restos de madeira, partindo sob a luz do luar. Alguns nunca mais foram vistos. Alguns poucos chegaram semanas depois em outras ilhas, exaustos, delirantes e, na maioria dos casos, já morrendo de desnutrição. Tentaram ataques noturnos às áreas de suprimentos americanas, mas homens famintos não se movem em silêncio. Seus corpos tremiam de fraqueza, seus pés arrastavam-se pela selva, alertando patrulhas muito antes de se aproximarem. Muitos foram baleados ou capturados. Os sobreviventes voltavam de mãos vazias, seu esforço custando mais energia do que a comida podia repor. Pesca organizada nas margens de pequenos rios. Redes feitas de cipós e trapos eram lançadas em riachos rasos. As capturas eram poucas e dispersas. Para cada peixe retirado da água, 20 homens esperavam atrás por uma parte. Nunca era suficiente. No final de 1944, campos inteiros cessaram relatórios formais. Oficiais não marcavam mais números, marcavam quem ainda conseguia ficar de pé. Os demais simplesmente jaziam em seus abrigos. Muitos dormiam junto aos falecidos, pois mover os corpos gastava uma força preciosa. Alguns ficavam junto aos amigos caídos por lealdade, outros, pois nem rastejar 1 metro conseguiam. Nos mapas, Bougainville parecia vasta e aberta, mas para estes homens, quase incapazes de levantar a cabeça, encolhia-se cada dia, como se a selva os engolisse.
A chuva nunca parava, os insetos nunca dormiam. Cada noite, sons da natureza abafavam um coração que se esvaía. No papel, ainda eram considerados combatentes, mas, na verdade, a batalha tinha terminado. Agora, era apenas uma luta contra o tempo e o tempo estava a vencer. Em inícios de 1945, a guerra fora de Bougainville chegava ao fim, mas na ilha, os soldados estavam num ciclo de agonia. Meses sem um reabastecimento bem-sucedido. O Japão já focava a defesa do continente. Bougainville não foi apenas abandonada, foi apagada do planeamento operacional. A maioria dos soldados não sabia. Ainda esperavam uma frota de resgate no horizonte. Eles ainda carregavam fuzis, mas os fuzis pesavam mais do que seus corpos podiam suportar. Na primavera de 1945, 40 mil soldados haviam se reduzido a menos de 20 mil. A morte não era mais diária, era contada a cada hora. Entre 50 e 100 homens faleciam a cada 24 horas, não por combates nem por projéteis, mas porque seus corações careciam da capacidade de impulsionar o sangue, porque os pulmões se esforçavam para inalar, e os cérebros estavam excessivamente desprovidos de nutrientes para permanecerem despertos. Alguns pararam de falar completamente, recusando-se a gastar energia com a fala. Não havia mais patrulhas nem mais defesas organizadas. Alguns ainda faziam incursões noturnas na floresta, mais por orgulho que lógica. Porém, até os bem-sucedidos colapsavam na volta. Alguns acharam ração americana, mas seus corpos esqueceram como processar comida de verdade. O choque da nutrição súbita causava falha orgânica. Mais de um homem morreu segurando uma colher. As forças americanas observavam a área, mas não avançaram para um ataque final. Eles entendiam o que estava a acontecer. Não era preciso. A selva e a fome faziam o que a artilharia nunca precisou. A estratégia de salto de ilhas não apertou o cerco, apenas cortou a artéria e foi embora. E então, a 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anunciou a rendição incondicional do Japão. A mensagem, transmitida via rádio americana, espalhou-se pelas árvores. De início, os soldados não quiseram crer. Alguns pensaram ser um truque. Outros argumentavam que a luta deveria continuar. Foi o general Harukichi Hyakutake, pelas últimas rádios ativas, quem confirmou a verdade. O Japão tinha se rendido. A batalha deles terminara anos antes. Apenas a morte demorou mais. Muitos homens choraram, não por terem perdido a guerra, mas por perceberem que ela poderia ter acabado antes de seus irmãos morrerem de fome sob a copa das árvores. O silêncio que começou em novembro de 1943 finalmente falou. A guerra acabou, mas para os sobreviventes de Bougainville, a paz chegou tarde demais. A 8 de setembro de 1945, os sobreviventes emergiram da selva. Eles não marcharam como soldados, flutuaram para a frente como sombras. Dos 40 mil homens estacionados em Bougainville em 1943, apenas 17 mil permaneciam vivos. Muitos mal andavam, alguns se apoiavam em galhos como bengalas improvisadas. Outros foram levados pelos que tinham força para partilhar. Seus uniformes pendiam como trapos molhados. Costelas marcavam a pele, bochechas fundas. Os olhos pareciam vazios e vítreos. Um fuzileiro americano disse mais tarde: "Pensei que eram prisioneiros de um campo de extermínio. Não percebi que eram soldados." Homens desmaiaram ao chegar às linhas americanas. Outros morreram ao tocar comida ou água nos lábios. Órgãos não se ajustaram após meses sem nutrição devida. Equipes médicas responderam logo com água, glicose, caldo e porções controladas de comida. Alguns se recuperaram após meses, outros viveram com danos permanentes no estômago, pulmões e sistema imunológico. Muitos nunca mais falaram sobre o tempo que passaram em Bougainville.
Para a maioria, as piores memórias não eram os momentos de combate, mas o lento definhar dos homens ao seu redor, dia após dia, vendo um camarada enfraquecer até simplesmente não acordar mais. Historiadores descreveram Bougainville não como batalha, mas sentença. Um estrangulamento estratégico que não exigiu a invasão da ilha. Os americanos não derrotaram os defensores atacando-os de frente. Eles suprimiram seu reabastecimento e o tempo, a fome e a doença finalizaram o que as balas não precisariam fazer. É por isso que especialistas dizem que a verdadeira vitória aconteceu nos primeiros 7 dias sobre os campos aéreos de Buka. Tropas japonesas lutavam, abriam trincheiras e seguiam ordens, mas sua linha vital estava cortada. A guerra deles acabou quando os céus escureceram. A morte simplesmente demorou mais. Hoje, a selva retomou a maioria dos vestígios do conflito. Árvores agora cobrem os antigos bunkers. A chuva cai onde a artilharia ressoava. Porém, o silêncio permanece aquele mesmo que se instaurou quando o derradeiro caça japonês caiu do céu em novembro de 1943. 40 mil homens chegaram a Bougainville como soldados. 17 mil emergiram como fantasmas. Inscreva-se em No Man's Land para mais histórias de guerra não contadas, antes que a história as deixe sumir novamente. Sumir novamente. Sumir nova.